Olá, ano era meados de 2005, quando nós descobrimos os primeiros indícios de desvios de recursos na cidade de Amaragi. Pois bem, a partir daquele momento nós começamos a investigar de forma sutil os passos do pastor que, colocado aqui na cidade de Amaragi, pela cúpula irresponsável e dissimulada do templo central. Cúpula essa composta pelo senhor Ailton José Alves, que até hoje finge-se de pastor, o senhor Simas Dias, que também semelhantemente dá uma de pastor, o senhor Samuel Oliveira, conhecido também como Samuel Falamansa, e o senhor Ailton Júnior. Estes senhores mandou o senhor, o pastor da época, aqui para a cidade de Amaragi, e parece que tinha um esquema, tinha um roteiro a traçar, porque esse pastor, sem autorização do ministério, do presbitério lógico, demoliu a igreja para construir uma outra igreja. E, naquele momento, ele começou a vender as fitas da demolição da igreja, e começou não só a vender, ele começou a obrigar as pessoas, os obreiros, a comprarem 3 fitas, aquelas fitas de vídeo. Muito bem. Passados alguns meses, anos, ele continuava essa obra, só que nós não sabíamos exatamente qual o nível de desvio de recursos que acontecia aqui na cidade de Amaragi. Também nós não sabíamos que existia uma liderança por trás disso, que existia uma cúpula, a cúpula do templo central, que era, na verdade, ali era o QG, o quartel-general de todos os desvios que estavam acontecendo aqui. Inclusive, o genro do pastor, na época, disse que o senhor Ailton elogiava as finanças, as prestações de conta das finanças aqui de Amaragi. Ora, se depois se descobre que existia um rombo, um desvio de dinheiro exorbitante, uma quantia exorbitante de desvio de recursos, então como é que essa gestão era elogiada pelo templo central, senão que o templo central estivesse com as mãos sobre, estivesse aprovando todos os desvios de recursos aqui da cidade de Amaragi. Começamos a fazer uma investigação e descobrimos, inclusive, nós temos aqui essa foto que eu vou te mostrar aqui, quando descobrimos os primeiros indícios de desvios de dinheiro, de desvio de recursos. Agora, interessante é que todas as vezes que eu incomodava o senhor Ailton José Alves, o dissimulado, o falso pastor Ailton José Alves, todas as vezes que eu acionava ele através de e-mail, eu nunca conseguia falar através do telefone porque ele não atendia, então mandava e-mail para ele, não é? Então, interessante é que eu passei mais ou menos 5 anos nessa luta, nessa peleja, porque eu achava, meus amados irmãos, que eu estava lidando com algo que era atípico. Eu não achava que essa corrupção estivesse institucionalizada ali no seio da igreja. Eu achava que fosse um caso, um ponto fora da curva, quando na verdade era a praxe, era uma doutrina, era um ensinamento. O templo central sabia de tudo, de todos os desvios. Eu tinha aquele sentimento de que eu estava contando alguma coisa ao delegado, quando o delegado, na verdade, era o chefe das falcatruas. Imagina você contando ali, denunciando numa delegacia, que ali existe uma casa de jogo ilegal. E quando você descobre que o delegado era o dono da casa do jogo. Essa é a sensação que eu tive. Porque quando eu comecei investigando, eu percebi que o senhor Ailton era o chefe, não é? Ele era o líder, era o pensador, o crânio, era a pessoa que maquinava todo esse desvio.
Inclusive, o genro do pastor dizia sempre que eles recebiam elogios aí do templo central. Então, acompanha comigo esse raciocínio. Talvez esse vídeo fique um pouco longo, mas você vai precisar ir até o fim para entender a dinâmica da coisa. Pois bem, aprofundando eu as minhas investigações, eu percebi não só que havia uma casa em construção, e que a casa em construção não era só uma casa que estava sendo construída, era todo o material foi desviado dos recursos dos dízimos santos, que para ele é santo, lógico que esses dízimos são santos, não é? Para esses santos aí o dízimo é santo. Então todo o material da igreja, da casa do pastor Digo, foi desviado dos dízimos dos fiéis. Achando pouco, nós começamos a fazer uma investigação mais detalhada e conseguimos um documento em que comprovava que não só o material, mas toda a mão de obra era paga com o dinheiro dos dízimos, desvios dos dízimos dos fiéis. Como se não bastasse, nós corremos atrás e descobrimos ainda que não só o material dessa casa em Amaragi, a mão de obra dessa casa em Amaragi, bem como o material da igreja, uma outra casa que estava sendo reformada em Caruaru, bem como a mão de obra que estava sendo oferecida na cidade de Caruaru, paralelamente a esta construção aqui em Amaragi, também estava sendo bancada pelos desvios de recursos, tudo isso com a anuência do senhor Ailton Simas Dias, Samuel Oliveira e Ailton Júnior. E aí começaram as represálias com relação à minha pessoa. E do ano 2005, mais aproximadamente, até 2010, foi um inferno na minha vida. Porque como eles perceberam que eu tinha coragem para encarar e para denunciar, eles quiseram me calar. E aí eles começaram a me perseguir, começaram a dizer que eu era uma pessoa que estava sem tomar santa ceia, que era uma pessoa que não dava dízimos, porque eu tinha como comprovar que eu dava dízimos na época, e eu comprovei, levantei um testemunho que eu dava dízimo e assim por diante. Mas ele queria simplesmente me desmerecer, né? Pois bem, acompanha comigo. Então, passados estes dias, esses meses, esses anos, eu lutando ali e tentei falar com o senhor chamado de Pastor Lira, que é o pastor Lira que trabalhou aqui na cidade de Escada, porque eu estava sendo muito oprimido, e o pastor Lira generosamente me aceitou, me recebeu e me ajudou. Não é? O pastor Moacir, na época, no templo central ali, também me deu uma palavra. Mas eu estava lutando, irmãos, eu pensei que eu estivesse lutando contra algo que estivesse, digamos assim, entrado por acaso ali na cúpula da IEDPE. Eu pensei assim, que eu estou lutando contra um pastor. Só que eu não sabia que eu estava lutando contra a cúpula, contra o senhor Ailton, não é? O disfarçado, esse homem que engana todo mundo, não é? Eu estava lutando contra ele, não é? E ele é carrasco, ele é perverso, não é? Ele não tem um coração cristão, ele é um homem mau. Não é? Eu estava lutando contra ele, contra o Simas Dias, que é muito descarado, não é? É muito imoral. Né? Eu digo assim, sem medo, é muito imoral. Eles são imorais aí dentro. Esse povo aí não merece nada de vocês. Eu ainda fico pensando como é que vocês, membros da IADPE, não colocam esse homem aí para correr. Esses homens aí para correr. Eu estava falando hoje com uma pessoa, ela disse, irmão Silvio, eu não sei o que fazer. Eu disse, simplesmente, irmão, chega na tua igreja e pergunta ao gestor, até quando vocês vão tolerar esse homem aqui, esse pecador aqui, esse desviado aqui dentro? Até quando vocês vão tolerar? Fecha a mão, não dá dízimo. Quando o povo deixar de dar dízimos, esses pastores que são tolerantes com ele, são cúmplices com ele, eles vão ter que procurar o que fazer. Então, resista. Então, peça a saída desse homem. Tá certo? Peça ao seu gestor local. Quando é que vocês vão tirar o Ailton? Enquanto não tirar, eu deixo de dar dízimos. Então essa pessoa que conversou comigo hoje já deixou de dar dízimo há mais de 2 anos e graças a Deus outros estão deixando. Então essa foi a situação ali na cidade de Amaragi.
Pois bem, passados muitos anos, irmãos, de 2005 até 2010, foi anos de sofrimento, foi ano de tristeza, de aflição, de angústia na minha vida, não é? Eu vi a hora de enlouquecer, Pois bem, finalmente, por eu insistir muito, não é? Finalmente, eles vieram aqui, na cidade de Amaragé. Depois de eu insistir muito, de eu comprovar, tá certo? Eu comprovei, levei o comprovante e entreguei ao senhor Ailton José Alves. Entreguei ao senhor, tá certo? O senhor é um pastor fingido. O senhor não tem a hombridade de se arrepender, de vir a público e dizer que você errou. Você errou e errou feio, senhor pastor. O senhor, seu Simas Dias, seu Samuel Oliveira, seu Ailton Júnior, seu João Fernandes, que estava na reunião, o secretário, que eu não sei se é o Luiz Mário, mas em 2010, se foi ele que estava. Então vocês são uma corja só, um grupo só de pessoas desviadas dentro da igreja. Agora, um grupo de pessoas desviadas tomando conta da igreja. Eu não sei como é que se admite isso. Pessoas desviadas, não crentes, tomando conta da igreja. Eu não entendo como é isso. O que é que vai dar isso aí? Só vai dar besteira. Só vai dar besteira. Então é isso que acontece. Então, por muito insistir, por muito sofrer, por muitas perseguições que eu passei, finalmente aconteceu a tão sonhada reunião da comissão de ética. E o que é que você espera dessa comissão de ética? Que seja resolvida. Como eu estava dizendo, o problema foi que eu pensei que eu estava lidando com uma situação atípica, com uma situação que não ocorria dentro da igreja. Mas a minha decepção chega quando chega o dia da reunião de ética, da comissão de ética, e que você espera que todas as providências sejam tomadas dentro do temor da palavra de Deus. E acontece que esses dissimulados chegaram cedo para costurar, para falarem a mesma linguagem, para ver como é que podia sair desse imbróglio que o pecado colocou eles. Desvio envolvidos, todos envolvidos em desvio de verbas, desvio de recursos da igreja. O que é que eles fazem? Eles tentam arrumar uma saída. E qual foi a saída? A saída foi o pastor confessar, como o pastor Antônio confessou, e aí pediu desculpa e disse que o pastor, em memória pai da senhora Judite, ele apela para o nome dele e diz que ele deu ordem para que os pastores que não tivessem casa construíssem as suas casas. Mentira, tudo balela. Até porque não tinha em lugar nenhum algo que direcionasse um pastor a fazer isso. E outra coisa, quando ele disse que pastor não tinha casa, ele já tinha casa, tinha uma mansão ali em Caruaru que estava sendo reformada com dinheiro desviado dos dízimos. O senhor está entendendo? Então lá estava aquela cúpula disfarçada de crentes, tudo pessoas com comportamento duvidoso, se prestando ao serviço de acobertar desvios de recursos dos fiéis, pessoas sem temor de Deus. Essa cúpula da Assembleia de Deus é uma cúpula tão vergonhosa, não tem vergonha, não tem um pouco de vergonha na cara, O senhor Samuel Oliveira, o Simas Dias, pastor Ailton Júnior, não tem um pouco de vergonha na cara. Tudo dissimulado. Tudo dando uma de pastor aí para desviar de recursos. Foi isso que aconteceu aqui. Então, depois de tanto sofrimento, essa cúpula inescrupulosa chega aqui. E aí se tenta passar a mão por cima e dizer que o pastor errou e que nós devemos agora não só perdoar, mas ajudar o pastor. Veja a qualidade de pessoas que você tem aí na cúpula da Assembleia de Deus. Veja a qualidade de pessoas que você tem aí. E esses são tão cínicos que eles até hoje não me acionam na justiça. Estou dizendo para os senhores que os senhores são infiéis. Que o Senhor não merece que ninguém coloque 10 centavos na mão dos senhores.
Porque os senhores não são pessoas confiáveis. Foram os senhores que se juntaram aqui para desviar recursos de Amaragi. Não foi só o pastor Antônio, não, foram os senhores juntos. Os senhores eram os padrinhos, os senhores eram aqueles que promoviam, eram chefes. Os senhores eram chefes, foram chefes dos desvios aqui em Amaragi. E o senhor ainda quer permanecer aí como se crente fosse? Vocês não são crentes. Vocês são verdadeiros midianitas, moabitas, amonitas, que não têm compromisso nenhum com Deus. Então devolva o dinheiro do povo, o dinheiro desviado, que vocês aí, segundo algumas pessoas aqui, dividiram entre si. Isso é uma vergonha. E os senhores não têm vergonha disso? E o senhor Simas Dias ainda querendo cantar de galo, falando alto aqui, dando esporro, dizendo que não dava a palavra para que eu me defendesse. Agora ele está mansinho, porque sabe que está envolvido em desvios de recursos. Aí o senhor Simas Dias não pode dizer mais nada, está quietinho agora. Mas aqui dentro, em Amaragi, ele deu grito aqui de todo jeito, não é? O Samuel Fala Mansa aqui veio dar uma desculpa, eu não fico de um lado nem fico do outro. Cinismo puro, dissimulado. Tá entendendo, irmãos? Então não acreditem nessa cúpula da IEDP. Não merece confiança. Fuja deles. Fuja deles. E enquanto essas pessoas estiverem à frente aí dessa igreja, não dê dízimo. Porque o que faz um homem aí de 70 anos aí na frente, que nem o senhor Ailton? O que é que faz o senhor Samuel Oliveira aí? O que é que faz Simas Dias aí? Um homem com a idade dessa, se não só para ganhar dinheiro. Na moleza. Na moleza, ganhar dinheiro na moleza. E além disso, ainda desviarem, viu? Porque assim como aconteceu em Amaragi, lá na cidade de Ribeirão, eles trouxeram, prestem atenção, um tesoureiro de fora para tomar conta do tesouro aqui na cidade de Ribeirão. Para que isso? Vai dizer que é porque o sujeito é de confiança? Não. Não é não. Não é não. Não é não. É para fazer o que fizeram aqui em Amaragi. Só para isso. É para fazerem o que fizeram aqui em Amaragi e ficar tudo abafado. Só para isso. Agora, vão me acionar na justiça? Não vão. Porque, além de serem infiéis, são frouxos. Eu aguardo que os senhores criem um pouco de vergonha e abandonem, deixe o povo em paz. Vão procurar o que fazer. Vocês já estão muito ricos com dinheiro de origem duvidosa. Muito obrigado.